Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados. Falemos de áreas que são mesmo competências exclusivas do Estado e onde este deve ser firme e eficaz. A diplomacia e a defesa são duas áreas de soberania que não só se tocam, como precisam de estar deveras articuladas. Globalmente, subscrevemos aquilo que consta no programa de Governo, sobretudo aquilo que é a valorização dos três eixos clássicos da diplomacia portuguesa: o eixo europeu, atlântico e a lusofonia, e obviamente aquilo que são as instituições multilaterais onde Portugal se integra, a União Europeia, a NATO e a CPLP. E isto está obviamente em linha com o histórico e amplo consenso da política externa portuguesa que muitos partidos foram subscrevendo ao longo das décadas da nossa democracia. Mas gostava de sumariamente destacar aquilo que está e aquilo que não está neste programa de Governo. E o que está? O enquadramento e o contexto global e geoestratégico vai no sentido certo. Na política externa está, e aplaudimos isso, o apoio incondicional à Ucrânia, quer no apoio à defesa da invasão russa, quer na adesão à União Europeia. Está também, e é fundamental, e passo a citar, a garantia de segurança e eficiência dos cabos submarinos, referida na parte de política externa e não na defesa, demonstrativo de como estas áreas se tocam e têm de trabalhar com proximidade, especialmente quando há mais investimento nestes cabos a chegar a Portugal. Na defesa está, e bem, o reconhecimento que as Forças Armadas estão deficitárias, quer nos recursos humanos, quer na sua atratividade e também nas suas capacidades de atuação, e vários pontos apontarem para a valorização das carreiras e tornar a função militar atrativa em várias vertentes. E estamos muito satisfeitos com a opção clara pelo recrutamento voluntário e não a opção coerciva do serviço militar obrigatório. Mas o que é que não está no programa de Governo? A defesa tem duas tutelas, de forma geral: as próprias Forças Armadas e o Ministério da Defesa, a instituição Ministério da Defesa. E neste programa de Governo nada é dito sobre o Ministério da Defesa. Nada é dito sobre a credibilidade do Ministério da Defesa, uma credibilidade que é preciso recuperar depois dos casos de corrupção ou suposta corrupção que foram conhecidos e estão em investigação. Sem um Ministério da Defesa preparado, credibilizado e ágil, não seremos capazes de cumprir a Lei de Programação Militar. A reforma interna do Ministério, bem como da contratação na defesa, deviam estar explícitas neste programa. E o que é que também não está claro neste programa de Governo? E o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros ausentou-se e, portanto, terei que me dirigir à Sra. Secretária de Estado. Aquilo que não está é a clareza de como é que a política externa de Portugal será capaz, e vou citar o programa, de afirmar-se como um porta-estandarte dos valores do humanismo, da democracia, do Estado de Direito e dos direitos humanos à escala mundial, que nós, obviamente, subscrevemos. E podíamos exemplificar com vários países, como o Irão, mas permitam-me especificar com a China, que também é referida neste programa, a par da Índia, numa formulação algo ambígua e porque o passado recente não é algo aceitável ou satisfatório. Logo hoje, quando soubemos que um cidadão português foi em Hong Kong condenado a 5 anos de prisão por subversão. Tanto mais que a bússola estratégica da União Europeia reconhece e afirma a China como um rival sistémico. É esta a expressão exata da bússola estratégica da União Europeia. É também por isso inaceitável continuarmos a ser o único país da União Europeia que permanece com acordos de extradição com China e Hong Kong. E por isso a Iniciativa Liberal já apresentou um projeto de resolução e vamos insistir pela 4ª vez que Portugal anule estes acordos. Convém também, por isso, recordar o lamentável episódio das esquadras informais ou a forma como a China oprime os uigures e como domina o Tibete naquela lógica de invasor esclarecido. É que perante uma realidade destas, que recordamos hoje aquela que foi a presença do atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, em Madrid, em novembro de 2023, numa estrondosa manifestação em defesa do Estado de Direito, numa intervenção que ficou conhecida como "A Espanha não te mates". E a pergunta que nós deixamos aqui é se podemos continuar a contar com a firmeza
que Paulo Rangel demonstrou nesse dia em Madrid. Se podemos contar com uma defesa do Estado de Direito sem tibiezas, colocando Portugal, lá está, como um porta-estandarte dos valores do humanismo, da democracia, do Estado de Direito e dos direitos humanos à escala mundial. O Governo precisa de fazer escolhas de acordo com a própria estratégia da União Europeia em relação à China. Não podemos expor mais infraestruturas ou setores críticos à influência da China. E o caso mais recente foi a aquisição de scanners chineses nos nossos portos de mercadorias. Portugal incorre num enorme risco de segurança nacional. Como é sabido, a Lei de Informações da Segurança Nacional de 2017 da China impõe que todas as empresas chinesas tenham a obrigação de fornecer os seus dados aos Estados chineses. A escolha aqui é evidente. Portugal precisa de assumir uma política clara de proteção dos setores críticos, como já chegou, aliás, a fazê-lo, e bem, em relação à rede 5G. Por isso, a pergunta é, está o Governo disposto a aprofundar esta abordagem e travar a execução de aquisição e implementação de scanners chineses nos portos portugueses? Termino citando o Sr. Ministro e recordando nesse 18 de novembro em Madrid, bastante adequado àquilo que é o contexto global que todos vivemos. Hoje e todos os dias, o que resiste, ganha. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho pedido de esclarecimento.